Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Há meses, um assunto domina as conversas em todos os cantos. Desde uma conversa de botequim até as mais altas rodas, todo mundo fala em corrupção. Uma praga que se alastrou neste país e um monstro que cresceu e muito nos últimos 12 anos no governo do Partido dos Trabalhadores. Nesse momento, o Brasil vive crises política, econômica, moral, uma crise de caráter, uma crise de paixão. É possível combater de fato a corrupção? Como barrar esse monstro que vem crescendo? Sobre esse assunto eu converso com um especialista na lei anticorrupção, que é o Dr. Modesto Carvalhosa. Ele está aqui comigo, é especialista em direito econômico e mercado de capitais, estuda a corrupção sistêmica na administração pública brasileira há muito tempo, é o autor também deste livro, Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas. É um estudioso, é um prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor Carvalhosa? Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto tão importante. Como é que a gente faz? Para onde a gente corre? Porque a gente tem uma legislação anticorrupção, que é aquela lei que, de certa forma, é uma lei quase que como uma peneira cheia de buracos. Há uma pressão grande para que a legislação seja um pouco mais dura. Até o Ministério Público tem uma campanha, está propondo, está pedindo assinatura, 1,5 milhão de pessoas. E, ao mesmo tempo, mesmo tendo uma lei e mesmo tendo pressão, com lei ou sem lei, esse governo faz o que quer, que bem entende. O Petrolão está aí para provar isso, né? O governo petista, os outros também, mas em especial esse governo, deu uma banana para a legislação. E a corrupção corre solta. A lei não é aplicada, de fato? Há uma frouxidão na aplicação ou falta uma lei mais rígida, doutor? O problema todo é o seguinte, no Brasil, como em todos os países do mundo, existe corrupção. E o Brasil tem uma tradição, vamos dizer, grande, ainda dos tempos coloniais, de uma corrupção, vamos dizer assim, continuada, não digo sistêmica, orgânica, mas continuada. Mas a diferença que existe hoje entre a corrupção antiga e a corrupção que se instalou a partir de 2003, sobretudo 2004, foi que o governo patrocina a corrupção. É um modo de governar, né? É um modo de governar. Então você, por exemplo, tinha até então no Brasil governos que eram, entendeu, aceitavam a corrupção, de vez em quando precisava haver eleição, então os governantes e tal, os governadores, etc., senadores, deputados, iam lá, arranjavam um dinheirinho, uma maneira de ganhar nas obras, etc. e tal, mas não era uma coisa organizada para a corrupção. Na realidade, o que aconteceu é que, a partir de 2003, o governo estabeleceu todo um sistema de captação de dinheiro da corrupção para a sustentação dele próprio partido hegemônico e os partidos aliados, os deputados e senadores que eram desses partidos aliados, os deputados e senadores deles próprios, do próprio partido hegemônico, e assim criaram condições de estabelecer uma estrutura de corrupção. Essa é a diferença. Quer dizer, não se conhece na história do Brasil e não se conhece nenhuma história, acho que do mundo civilizado, não sei, em outros países, etc., mais afastados, em que o governo tenha se proposto a fazer um esquema de corrupção para a captação, que é o caso do mensalão. O mensalão, embora os números sejam muito insignificantes perto do Petrolão, já era uma forma de, efetivamente, organizar o poder para o poder ser alimentado pela corrupção e manter o poder através dos recursos da corrupção. Crime organizado com caneta. Com caneta. Caneta exatamente. Pública. Quer dizer, elegemos uma turma que montou uma quadrilha e a quadrilha, né, é o mesmo crime cometido por mais de 3 pessoas e mais de 3 durante muito tempo. Então a gente tem ali uma quadrilha cometendo crime organizado e uma quadrilha. O mensalão é a prova disso, o mensalão. Agora, cada vez que o Brasil tem um chacoalhão do ponto de vista político, que o governo tem um chacoalhão do ponto de vista político, e quantos são chacoalhões, né? Chacoalha, a presidente ainda está lá, mas dizem as boas línguas que por pouco tempo. Muito bem. Cada vez que você tem um chacoalhão, vem lá a presidente da República, olha, temos medidas contra a corrupção. Chegou a propor lá o tal pacotão contra a corrupção, as tais medidas, mais de 1 dúzia, 18, se eu não me engano,
que é simplesmente mais do mesmo e para nada. É risível, né? É tão risível quanto o discurso da própria presidente Dilma, né? Porque parece que há ali um grande ato, né, entre um neurônio e outro da presidente. Isso tudo é só discurso para enganar brasileiro? Isso é o seguinte, a propaganda o governo atual, quer dizer, o governo atual, estou dizendo de 2003 para cá, é um governo baseado na propaganda, como inclusive o Fernando Gabeira tem um nome muito grande, muito bom para o marqueteiro do partido, que é o Goebbels brasileiro. Ele é o Goebbels, o Santana, ele disse que é o Goebbels brasileiro, ou seja, repita 1000 vezes uma mentira que ela se tornará a verdade. Então eles só fazem propaganda. O governo nunca deixou realmente combater a corrupção. Basta dizer que a lei anticorrupção foi sempre sabotada de qualquer maneira para não deixar que ela fosse aplicada às empreiteiras e fornecedoras da Petrobras, por exemplo. Então ela entrou em vigor em janeiro de 2014, nunca ela foi aplicada, nunca houve um processo regular administrativo contra as empreiteiras e elas continuam operando, certo? Porque o governo impede que haja uma aplicação da lei. Inclusive fez um decreto agora esse ano de 2015, no sentido de neutralizar completamente a lei anticorrupção para impedir que ela realmente fosse aplicada. O decreto da folia, com isso, né? O decreto da folia. Então, o que nós temos? Nós temos uma lei que não é aplicada, a CGU é contra a lei, sabota de qualquer maneira, a AGU é contra a lei, sabota de qualquer maneira, o ministro da Justiça também é contra a lei, e ele estabelece lá aquela advocacia administrativa com os advogados das empreiteiras implicadas na questão da Petrobras, e assim nós temos, então, uma forma de sabotagem, de não aplicação da lei anticorrupção. Quer dizer que o governo federal combate à corrupção é a maior mentira que já ocorreu em todos os tempos. Não existe nenhuma mentira maior. Agora, o senhor falou das empreiteiras do Petrolão, né? O Ministério Público, inclusive o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, diz que os acordos de conveniência, de leniência, são acordos de conveniência. Porque, na verdade, simplesmente abrem o caminho ali para as empreiteiras continuarem contratando com o governo. Exatamente. Elas fazem beicinho, dizem que vão quebrar e que com isso o Brasil também vai quebrar e vai parar. E o Ministério Público diz é tudo balela. Né? Tem que ser punida, sim, a corrupção, corruptor, e que se abra o mercado estrangeiro se for necessário. O senhor concorda que os acordos de leniência hoje são mais acordos de conveniência? Não, porque a lei anticorrupção diz o seguinte, só pode haver acordo de leniência com a primeira que for denunciar as demais. Esse é um princípio fundamental. Se você tem, por exemplo, um cartel, que é o caso delas, que eram os 13 do cartel, se tem a primeira dizer, eu vou fazer um acordo de leniência e denunciar as demais. Não pode todas uma denunciar a outra, porque daí perde todo o efeito. Então, o que é que acontece? E ao ter a lei a exigência de só uma poder realmente celebrar o acordo de leniência, eles fizeram um decreto dizendo que todos podem fazer acordo de leniência. Virou o samba do crioulo doido da política. O acordo de leniência é um simulacro, é uma maneira de anistiá-las, para que elas se mantenham. E essa coisa de que elas realmente vai quebrar o país por causa delas, e que elas detêm a tecnologia, é uma conversa, porque, na realidade, essas empresas, elas levaram a um prejuízo da Petrobras que não foi de 8 bilhões e 600 milhões de dinheiro que sacaram do caixa da Petrobras. Levaram a uma não amortização do capital aplicado de 88 bilhões. Ou seja, elas não entregaram as obras, elas não entregam as obras. Porque na medida em que uma obra é objeto da corrupção, ela se torna uma forma de manipular a corrupção. Ela não interessa mais a obra. Por exemplo, Abreu e Lima, ela foi orçada em 3 bilhões, ficou em 18 bilhões e ela só está entregue 20% dela. O resto é carcaça, o resto é uma área bombardeada, uma área... É sucata. Sucata. Então você verificar que essas empresas têm uma tecnologia que não pode ser presente, não tem tecnologia nenhuma. Inclusive a tecnologia que existe é da Petrobras. Petrobras que tem a tecnologia de construir refinaria, de fazer prospecção de petróleo.
certo? E transporte de petróleo, tudo ela que sabe fazer isso. Então, isso é tudo uma conversa para manter o mesmo esquema de corrupção. O que existe para o governo atual é uma desorganização, eles estão furiosos, porque a corrupção está desorganizada, isso é péssimo para o governo. Né? Não ajuda nos negócios, né, doutor? Não ajuda a manter o poder. O poder é mantido nessa base. Hoje os acordos de conveniência basicamente... De leniência. De leniência. Eu tenho dito de conveniência porque como o Ministério Público chama, né? E eu acabei adotando aqui. Os acordos de leniência, eles acabam sendo uma forma de passar a mão na cabeça da empresa. Fingir que a gente pune um pouquinho aqui e deixar a empresa... abrandar a punição. E continuar operando no mesmo esquema de corrupção. Ou seja, o que é importante saber é que a corrupção no mundo inteiro hoje é considerada um dos maiores desastres da humanidade, incomparáveis ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, ao tráfico de órgãos, enfim, ao tipo de crimes que levam a uma lesão enorme à humanidade. Então, por que é assim? Porque o dinheiro que o governo aplica, o capital que o governo aplica em obras que não são realizadas porque são objeto de corrupção, eles não são amortizados, então o dinheiro é desperdiçado. Então há um desperdício brutal de bilhões e bilhões. Por exemplo, no Brasil, segundo o Dallagnol, ainda ontem ele fez uma conferência que eu assisti, ele mostra o seguinte, que no Brasil existe um desperdício com a corrupção de 200 bilhões por ano. E 200 bilhões por ano mostra o que poderia ser agora, agora nesse negócio de 30 bilhões, que déficit de 30 bilhões. Se não houvesse a corrupção no Brasil, você teria... Ia sobrar 170. Ia sobrar 170. Mas, tirando o rombo ainda da Dilma, sobra 170. 170. Então você vê que o problema da corrupção não é um problema do dinheiro do bribery, do bribe que você paga. Não é o dinheiro, os 10%, 3%, 1%, 2%. É que você não consegue amortizar o valor do investimento público feito em determinada obra, porque ela nunca é entregue. Né? Veja a transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Né? Agora, a presidente Dilma, ela feriu a lei anticorrupção ao não determinar a aplicação da própria legislação para punir essas empresas. Né? O senhor até disse isso recentemente numa entrevista. Quer dizer, a lei está ali, né? A presidente tem a obrigação, como todos nós, de respeitar a lei, mas a presidente tem que aplicar a lei. E ela não aplicou a legislação. Prevaricou? Não, prevaricou, porque o caso é o seguinte, a obrigação pela Constituição constitui crime de responsabilidade funcional do Presidente da República, não aplicação da lei federal. Ela não aplicou a lei federal, a lei de contra a corrupção, a lei contra a corrupção das pessoas jurídicas. E ela simplesmente foi postergando, depois fez um decreto que anula a lei praticamente, e um decreto esse que é para não aplicar a lei. Quer dizer, na realidade ela não aplicou a lei federal, então ela incidiu em crime de responsabilidade no viés da prevaricação, ou seja, não aplicou a lei federal que ela deveria aplicar. Então aí é um crime de responsabilidade. Mas aí a presidente não aplica a lei anticorrupção, prevarica. A presidente, ano passado, com as bênçãos do Congresso, rasgou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu expliquei para você já essa história, porque gastou muito mais do que devia, transformou déficit em superávit, fez uma conta doida e a gente é que está pagando essa conta. Recentemente agora mandou para o Congresso um orçamento com rombo de 30 bilhões, para tentar empurrar aí uma responsabilidade para o Congresso recriar um novo imposto. Ela faz o que quer, o que bem entende e não tem punição, doutor Carvalhosa. Aí é questão das instituições tomarem uma providência. Que pelo conjunto da obra, se fosse pelo conjunto da obra, já tinha dado impeachment há muito tempo, né? Agora, isso depende das instituições. O que é importante é que as instituições estão aí firmes, pelo menos. Apesar dos atores das instituições, você veja, o Poder Legislativo está em mãos muito difíceis. O Poder Executivo nem se fala, mas elas estão firmes. Então, depende, naturalmente, das instituições tomarem as providências. Isso aí é uma questão... Agora, há fatos claros e objetivos que poderiam levar a presidente a um afastamento, seja por cassação, impeachment, não digo, é um processo, por crime de responsabilidade, porque o processo de crime de responsabilidade não quer dizer o impeachment.
Quer dizer, ela deveria responder por isso, por vários fatores de má conduta como presidente da República. Não se brinca com a lei, não é, doutor? Mas eu acho que tudo tem um momento político também. Não sei a que ponto chegará quando chegará esse momento político. Mas eu acho que realmente a situação, sob o ponto de vista constitucional, ela realmente infringiu inúmeros dispositivos da Constituição e das leis que estão baseadas na Constituição, como essa lei realmente de responsabilidade fiscal também. O senhor já assinou, inclusive, um manifesto, né, pedindo a renúncia de Dilma, né, junto com outros integrantes. Sei. A gente teve aí agora recentemente o Hélio Bicudo, ex-petista de carteirinha, né, pedindo o impeachment da presidente. A gente teve a prevaricação, como o senhor disse, da presidente da República. O circo está se fechando, o círculo está se fechando. Né? O senhor acredita que, pelo que há de subsídio legal, já é possível fazer a proposição, de fato, desse impeachment? Eu acho que há vários argumentos para a responsabilização dela. A questão, inclusive, de que os atos teriam sido do mandato anterior, não tem nada a ver, porque é um mandato em continuação, na medida em que ela não se afastou do cargo quando ela foi candidata. Exatamente. Então, se não há afastamento do cargo, é uma administração em continuação, sem interrupção, sequer de 24 horas. Portanto, dizer que é um mandato anterior não é verdade. São mandatos em absoluta continuação. Então, aí, essa questão de que as coisas aconteceram no passado não é bem verdadeiro sob o ponto de vista jurídico. Conversando aqui com o Dr. Modesto Carvalhosa, a gente está falando sobre a lei anticorrupção e sobre a corrupção que acabou se transformando aí no bichinho de estimação desse governo, né, nos últimos anos. Eu volto em instantes e a gente vai falar de delação premiada.